Olá, nós estamos indo aí para o nosso terceiro episódio da série sobre o livro A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, do médico e anatomista Pierre Barbet, que fez o mais completo estudo a respeito da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo dos nossos tempos. E nesse terceiro episódio, ele se chama, Eu e você não resistiríamos ver uma crucificação como ela é. Os detalhes que eu vou dar nesse episódio, eles relatam um pouco da crueldade com que eram feitas as crucificações e principalmente com a que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. É certo que existem alguns elementos que não permitem que a gente enxergue a cruz tal qual ela é. Quando a gente ouve falar na cruz, quando a gente olha para a cruz, a gente tem ali um elemento visual, um elemento histórico, uma imaginação. A gente usa da nossa imaginação para fazer uma contemplação da cruz. E o que nos diferencia das pessoas daquela época que viam as crucificações? As pessoas que viam a cruz, elas tinham basicamente três elementos. O elemento visual, que as punha frente ali aquele terror de ver um condenado sendo levantado ali naquelas condições. Ela tinha o elemento auditivo, onde ela podia ouvir os gritos desesperados daquele supliciado ali na cruz, e ela tinha o elemento olfativo, que ela podia sentir o cheiro do sangue ali caindo, presente naquele momento tão cruel, e muitas vezes podia sentir o cheiro das fezes e da urina daquele condenado à morte que estava ali na cruz, porque Jesus, ele teve uma morte de cruz que historicamente e cientificamente foi considerada até em relação aos outros supliciados uma morte rápida, mas rápida por conta das flagelações que Jesus teve antes de chegar à Santa Cruz, porque existiam ali condenados que chegavam a ficar até 4 dias pendurados na cruz. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, que a cruz ela começa a ser contemplada apenas no século VI. Até aí, quando se falava em cruz, para quem tinha esses três elementos e visualizavam a cruz, sabiam o terror que era a cruz e não tinham assim nenhum interesse de contemplação da cruz. A cruz era motivo de terror. Então nós, quando vemos a cruz, não temos essa noção de enxergar a crucificação como ela foi. E como é que era feita a flagelação? Como é que foi feita a flagelação do nosso Senhor Jesus Cristo? Então a flagelação do nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado Jesus ali, existia a lei ali dos romanos, que você tinha uma quantidade de chibatadas que se dava ali naquele supliciado, que era feito com um pedaço de madeira, onde nesse pedaço de madeira, na ponta dele tinham pedacinhos redondos de chumbo e ossinhos de carneiro. O chumbo servia para machucar a pele e os ossos de carneiro serviam para rasgar a pele ali do supliciado. E tinha uma quantidade de chibatadas, que eram 30, que os romanos consideravam a quantidade exata de chibatadas, 40, eram 40 chibatadas em que eles usavam esse número, porque se passasse disso era capaz do condenado à morte ali morrer na flagelação. E como eles queriam que ele sofresse e não morresse, então essa flagelação era contada ali pelo aquele algoz que estava batendo em Jesus. Então você imagina o quanto que Jesus sofreu nessa flagelação, de braços estendidos, dependurados num pedaço de madeira, com as costas ali expostas a essas maldades, e certamente pendurado, porque se aquele pedaço de madeira não segurasse, Jesus cairia, de tamanha dor que Jesus sentiu. E também teve o carregamento, como é que foi feito o carregamento, como é que era feito o carregamento, do patíbulo. Então não era carregada a cruz inteira, como a gente às vezes observa nos filmes. Era carregado apenas o patíbulo, que era aquele pedaço de madeira, que até no episódio anterior eu falei, que pesava cerca de 50 quilos, e Jesus carregou nas costas aquele pedaço de madeira por cerca de 600 metros. E enquanto Jesus carregava esse pedaço de madeira, que era pesado, e Jesus já todo machucado nas costas, todo ensanguentado, Jesus certamente caía de joelhos e com o peito no chão, e com esse peso enorme de 50 quilos nas costas. Essa queda de Jesus certamente feria o rosto dele, feria o peito, a parte frontal do corpo de Jesus. Tanto que também o Cirineu, foi chamado, os evangelhos contam que um cidadão de Cirene, da cidade de Cirene, foi convidado ali a ajudar Jesus, porque não estava conseguindo carregar ali o patíbulo de tanto que já havia
já havia sido machucado por aqueles algozes. Então essa flagelação se fazia de pé. Geralmente os flagelados eles iam nus, eles caminhavam pelados ali, né, carregando esse patíbulo, que era mais um momento de fazer com que essa pessoa sofresse vergonha pública ali, né, além de todo o sofrimento físico mesmo que estava sofrendo. E como é que era, né, depois da crucificação? Né? Como é que era feito depois da crucificação? Então, depois da crucificação, geralmente os condenados à morte, eles ficavam ali na cruz e eram postos, né, como alimentos para as aves e para animais silvestres, a não ser que a família ela solicitasse, né, o corpo daquele condenado ali para que fosse feita, né, uma sepultura decente. Foi o que aconteceu com Jesus. Mas para isso acontecer, existe uma regra romana que dizia que quando a família solicitasse o corpo, reclamasse o corpo, né, era dado o que eles chamavam de é o que a gente chama, na verdade, do golpe de misericórdia, né, do tiro de misericórdia, a gente chama popularmente. E o que eles faziam, né? Como eles deveriam descer aquele corpo da cruz e entregá-lo à família, para assegurar que aquele homem que estivesse ali estivesse morto, eles davam um golpe no coração. Então, os soldados romanos já tinham toda uma, vamos dizer, uma habilidade para saber a exata localização onde eles dariam ou uma flechada ou um golpe com a própria lança, né, ali no coração de Jesus, e foi o que aconteceu, né? Como o soldado romano sabia que Nossa Senhora e os apóstolos tinham ali solicitado o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, então foi dado, até os evangelhos já era predito pelos profetas, né, que esse golpe seria dado no coração de Jesus e dali sai água e sangue, né? Então foi por esse motivo que foi dado o golpe no coração de Jesus. Foi dado esse golpe para entregá-lo depois a Nossa Senhora e aos apóstolos que estavam ali para receber o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como é que foi feita a coroação de Jesus, né? Então, nesse tempo, o que contava para aumentar o sofrimento era a zombaria por parte dos próprios soldados romanos, né? Então, eles eram conhecidos pela zombaria. E, como Jesus, um dos motivos da condenação de Jesus foi de incitar o povo de querer tomar o lugar de César, então um dos motivos que Pilatos condenou Jesus foi por esse motivo. Então os soldados tiveram a satânica criatividade de chamá-lo de rei, e foi por isso que pensaram, né, usando dessa zombaria para colocar a coroa de espinhos em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então eram cravos de uma espécie de plantas que existia na época de Jesus, e diferente do que a gente observa nas próprias cruzes que nós vemos, nas exposições artísticas da crucificação de Jesus, a coroação de Jesus, a coroa de espinhos, ela não tomava apenas essa região aqui da cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas ela era uma espécie de capacete, né, em que era colocada e pegava todo o couro cabeludo do nosso Senhor Jesus Cristo até aqui essa parte lateral, machucando toda a cabeça de Jesus, né? Então fizeram isso para zombar mesmo, para aumentar o sofrimento de Jesus. E a medicina sabe o quanto o couro cabeludo ele sangra se for machucado. Existem casos clínicos de pessoas que morrem apenas por machucar o couro cabeludo, de tanto de sangue que sai, né? Então você imagine só, né, a quantidade de sangue que saiu da cabeça de Jesus a hora que foram cravados aqueles cravos, aqueles cravos da planta na cabeça e em todo o couro cabeludo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então saiu muito, muito sangue mesmo, né, para machucar o couro cabeludo de Jesus e para machucar Jesus, né? Então, você imagine só, né, tudo, absolutamente tudo na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo foi feito para humilhá-lo mais, foi feito para machucá-lo mais, para zombar ainda mais dele, né? E Jesus aceita viver isso por mim e por você. E Jesus aceita se entregar naquela cruz de maneira bárbara, horrível, né, da mais temível maneira que o ser humano já presenciou, que era uma morte de cruz, né? Quando o evangelista diz, né, que Jesus escolheu a morte, e ele não para aqui, né, dizendo que Jesus escolheu a morte, ele diz, e ele escolheu a morte, vírgula, a morte de cruz, de fato, para ressaltar que não foi qualquer morte que Deus escolheu viver por mim e por você, né?
nessa Semana Santa, que nós possamos assim dar o valor devido, né? A morte que Jesus escolhe é a pior das mortes, a mais terrível das mortes, a mais bárbara das mortes, e a morte que evocava terror na cabeça de quem via as crucificações, que foi a morte de cruz. Então, quando eu e você olharmos para uma cruz, que a gente possa ter um pouco mais de profundidade, de ver que ali, né, tem um sofrimento enorme, gigantesco, de um Deus que se entrega seminu, né, numa cruz, pelo meu pecado e pelo seu. Nós não temos nunca o direito de não nos sentirmos amados. O que Jesus sofreu por nós, o preço que Jesus pagou por nós, foi altíssimo para que nós estejamos hoje aqui vivos e possamos amá-lo como ele merece ser amado. Então, amanhã nós temos um novo episódio dessa série do livro A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, e amanhã nós vamos falar das dores do Getsemane, onde Jesus suou sangue, né, e alguns outros elementos que mostram também as dores da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te espero amanhã.